Meus queridos irmãos e irmãs, já vivenciando o mês de setembro, este mês em que nós somos convidados pela Igreja Nacional a meditarmos o mês da Palavra de Deus e acompanhando os passos de Jesus em direção a Jerusalém, nós somos convidados por Ele a meditar as nossas condições, a nossa condição de discípulo. E é exatamente isso que nós ouvimos na liturgia deste final de semana, em que o autor sagrado, na primeira leitura, nos convida a meditar aonde está a nossa confiança. E qual é a confiança em que nós estamos buscando ao decorrer da nossa peregrinação rumo à pátria celeste? De fato, nós, seres humanos, idealizamos diversas coisas em nossas vidas. Coisas estas que possam corresponder de fato à felicidade que nós buscamos. Todos nós queremos ser pessoas felizes. Ninguém quer trilhar pelo caminho da tristeza. Mas a partir da vivência deste mundo, nós somos convidados a meditar sobre a sabedoria do alto. Sabedoria esta que nós não podemos perder o nosso foco. Mas devido à nossa pequenez, à nossa miséria humana e à sede para viver a felicidade, corremos o risco de trilharmos por um caminho mais fácil, um caminho que talvez vai corresponder às nossas expectativas e aquilo que nós idealizamos, e queremos que as coisas saiam daquela maneira. Mas para seguir os passos de Jesus, não funciona a partir deste pensamento humano, porque este pensamento ele é muito raso diante do grande mistério da qual Ele mesmo nos convida a adentrar. A nossa sabedoria não é a sabedoria do mundo, porque as coisas do mundo são coisas passageiras, mas sim a sabedoria do alto, que são as coisas eternas. Nós vivemos neste mundo, utilizamos as coisas passageiras, mas estas coisas passageiras não podem ter a palavra final, porque não são elas que vão trazer para nós a felicidade, mas sim a sabedoria eterna, a sabedoria do alto. E a partir desta liturgia, ao decorrer dos textos sagrados, nós olhamos para os ensinamentos de Jesus, especialmente no Evangelho, quando ele começa a elencar passos para buscarmos esta felicidade, para buscarmos este estado definitivo. E uma das coisas é, de fato, o despojamento, o deixar tudo para trás para seguir nosso Senhor. No mês de agosto, nós fomos convidados a meditar o mês vocacional, em que nós renovamos o nosso sim, dado ao nosso Senhor, e a partir desta vocação, a partir deste assumir esta missão, nós renovamos para que assim possamos de fato anunciar o Evangelho de Cristo. E para ser discípulo de Jesus, precisa desse despojamento. E nosso Senhor começa então a falar do deixar pai e mãe,
do deixar irmãos e assim por diante, para dizer a nós que nós não podemos ficar presos nas coisas do mundo. Nosso Senhor está dizendo para nós que é para esquecermos os nossos pais. Não, pelo contrário. Para ser discípulo de Jesus é preciso, de fato, ter o nosso processo limpo, no sentido que nada pode nos abalar e nada pode nos atrapalhar de seguir o seu projeto. E com isso nós trazemos para a nossa vida e nós meditamos este Evangelho. Quantas coisas que ainda nós precisamos deixar para trás, para de fato vestirmos a camisa para anunciar o Evangelho de Cristo. E uma das coisas é de fato tomar a nossa cruz e seguir os passos de Jesus. Mas muitas das vezes, meus queridos irmãos, nós não queremos passar pela dimensão do sofrimento, porque o nosso foco é a felicidade. Mas para alcançarmos de fato a felicidade, é preciso passar pela cruz. A cruz para nós é sinal de glória. A cruz para nós é o sinal de vitória, porque mesmo diante do sofrimento, Cristo mostra para nós que Ele vive, que Ele é Deus e que Ele habita no meio de nós. E para sermos verdadeiros discípulos de Cristo, é preciso passar pela cruz. Não dá para seguir Jesus sem cruz. Não temos essa opção. Se nós queremos seguir Jesus, é pela cruz. E isso está muito claro no Evangelho. Mas, ao seguirmos essa cruz, ao tomarmos essa cruz, lembramos mais uma vez de São Paulo. Algo maior nos espera, que é a ressurreição, é o reino dos céus. Que possamos, ao partir desta liturgia, meditarmos no nosso coração, para que assim possamos fazer de fato uma listinha, e nesta listinha colocarmos o que ainda falta em nós para seguirmos Jesus, o que ainda nos leva a ser pessoas presas neste mundo e não somos capazes de desprender deste mundo para seguir Jesus. E se nós, meus queridos irmãos, estamos aqui neste momento, em torno do altar sagrado, é porque algo maior nos motiva de estarmos aqui. É o seguimento a Cristo. Mas recordemos, para seguir a Cristo, é preciso de fato se esvaziar-se de si, para que o Cristo possa preencher. E devemos tomar muito cuidado com este preenchimento. Aonde nós estamos preenchendo? É nas coisas de Deus ou nas coisas opostas a Deus? E quando nós aderimos às coisas opostas a Deus, caímos no pecado e perdemos completamente o foco que nos leva até o reino dos céus. É Cristo que nos convida ao discipulado. E é Ele que vai nos sustentar ao decorrer da nossa caminhada. Vivamos para Cristo e não para as coisas mundanas. Que possamos ser pessoas preenchidas por Cristo e não pelas coisas do mundo. Podemos o tempo todo achar meios para poder preencher o vazio. Mas o vazio que nós sentimos muitas das vezes é a ausência do próprio Deus. Mas o Pai, eu rezo tanto, mas será que estou rezando da maneira correta? Porque corremos o risco de dizer apenas palavras e não viver a verdade do Evangelho.
vivamos, meus queridos irmãos, a verdade do Evangelho, da qual nosso Senhor nos aponta no Evangelho de hoje, na liturgia, de que vale a pena seguir os passos de Cristo e vale a pena chegar na eternidade como pessoas vitoriosas, porque de fato deixaram ser revestidos